Independente do quão cético você seja, às vezes podem acontecer coisas que simplesmente são impossíveis de se explicar. E mesmo que você deseje sempre ter uma explicação lógica para tudo, há situações em que a própria lógica não se aplica. Casos assim foram compartilhados por várias pessoas. E nesse caso, posso falar pra vocês que tem situações que acontecem na vida da gente que não tem nenhuma explicação, umas explicações sem lógica, né? Há alguns anos eu estava sentada em um bar e uma mulher se aproximou de mim. Ele disse alguma coisa, mas por causa da música alta eu não consegui entender nada e respondi no automático sim, ahá. Ela deu um sorrisão e disse, tarde, demais, e saiu. Eu tenho até hoje entender o que ela queria e me repreendo por ter sido pouco sociável na ocasião. Olha! Tá vendo? Foi um pouco sociável na ocasião. Agora você vai ficar com esse pensamento na cabeça toda a vida. Poxa, eu poderia ter agido diferente, podia ter feito isso assim. Mas agora já foi. Que merda, hein? Calma, que no vídeo de hoje... Histórias misteriosas e sem nenhuma explicação lógica compartilhada por internautas. Você vai ver cada história misteriosa que é compartilhada por pessoas e uma explicação muito sem lógica, que você não vai entender. Olha só, solta a vinheta. E eu estou do Salve Família, mais um vídeo aqui pra vocês. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Cleiton, se inscreva, ative o sininho, deixa pra lá o like e um red like. Ou melhor dizendo, assiste primeiro. Se você gostar, se inscreva. Então chama, porque agora é vídeo novo. Olá! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre histórias misteriosas, porque todos nós nas nossas vidas temos histórias pra poder contar. Só que tem história nas nossas vidas que são histórias malucas, no meio que sem explicação, né? Independente do quão cético você seja, às vezes podem acontecer coisas que simplesmente são impossíveis de se explicar. E mesmo que você deseje sempre ter uma explicação lógica para tudo, há situações em que a própria lógica não se aplica. Tem situações que acontecem nas nossas vidas que você tenta ter uma explicação pra ela, mas não tem explicação, gente. Você tenta ter uma explicação, mas não tem. Fica muito sem lógica. Vai ver aqui cada situação, cada história de situações que você vai ficar se perguntando. Tem lógica isso? Você tenta arrumar a lógica para aquela situação, mas não tem como se aplicar uma lógica a essa situação que você passou. Olha só. Começamos aqui com essa primeira história, levando o cachorrinho no pet shop para poder tomar aquele banho. Levamos o nosso cachorrinho de 10 meses para tosar, pela primeira vez em um pet shop que ficava a 5 km da nossa cidade. Ele dormiu durante todo o trajeto de táxi até o lugar depois de deixá-lo lá. Minha esposa voltou para casa, eu fui resolver alguns negócios. Acontece que o danadinho pulou a cerca do pet shop e fugiu. Não sei como ele acabou chegando em casa antes da minha esposa, tendo percorrido as ruas do centro de Londres por si só. Como diabos ele fez isso? Como que esse cachorro pulou a cerca do pet shop e chegou até a sua casa, atravessando a cidade? Cachorro é esperto, não é bobo não. Bem louco. O pai dela e ela estavam num barco. Meu pai e eu estavam sentados em um barco pescando no meio de um grupo de golfinhos. E esses animais são espertos demais para morder a isca. Mas pescar ao lado deles é estrategicamente importante. Eles se alimentam do mesmo peixe pequeno que o guaiúba e o atum, que eram o objetivo de nossa pesca. Em algum momento, todos os cercos de 50 e 75 golfinhos submergiram por uns 30 segundos. Imediatamente tudo ficou assustadoramente quieto. Então eles começaram a saltar da água praticamente em fileiras perfeitas, organizado em um espaço do tamanho de um campo de futebol, e com sincronização incrível. Depois de alguns pulos eles pararam e foram embora. O que aconteceu? Um show particular pra gente. Olha que gracinha, gente, pensa. Ela tava pescando com o pai dela e do nada viu os golfinhos. Faz aquele show particular para os dois. Ai, que lindo. Ai, que delícia. Eu tinha acabado de sair de uma loja. Quando vi um corvo tentando ler um livro no banco de um parque. Ele estava bem acomodado no assento e passava as páginas como seu bico. Quando me notou, imediatamente voou para longe, como se eu tivesse pego em flagrante. Essa história me marcou tanto que eu tatuei esse corvo. Gente, olha pra você ver. A mulher tatuou o corvo aí, como vocês estão vendo. Do nada, ela chegou lá na praça, né, e viu o corvo passando as folhas com o bico dele. Ela decidiu tatuar o corvo bem no braço dela. Gente, que é isso? Olha. Paz, essa aí levou muito a sério do corvo lendo o livro na praça. Que merda, hein? Uma vez quando era criança, eu estava a caminho com a babá e começou a chover. Ela me levou para um local coberto e disse para esperá-la e observar. Então ela foi para a rua, levantou os braços formando a letra T, e chuva ficou mais forte. Em seguida ela baixou os braços e a chuva diminuiu. Tenho certeza de que ia haver alguma explicação lógica para isso, mas enquanto isso eu sigo intrigado. Porque ué, do nada. Levantou os braços, a chuva aumentou. Abaixou os braços, a chuva diminuiu. Sabe? Se você não sabe, nem eu. Ai, se você não entendeu, nem eu também. Ele tem um cachorro enorme, sabe? Enorme. Eu tenho um cachorro enorme chamado Monk, que adora assistir TV comigo no sofá. Um dia ele não veio e se sentou ao meu lado, mas ficou em pé em uma distância de aproximadamente 1 metro do sofá, olhando para ele com um olhar de horror. Eu imediatamente me levantei
pensando que o Monken deveria estar com medo de uma cobra ou algo assim dentro do sofá. Peguei o martelo, me vesti toda para me proteger de picadas e revirei tudo ao redor. Acabei não encontrando nada, e o Monken continuava assustado, nem sequer chegava perto para pegar o petisco que ofereceu. Isso continuou por uns 3 dias. Só depois que ele foi voltando aos poucos e sentar do meu lado no sofá, que viu lá. Esse cachorro desse tamanho, como vocês estão vendo, tá vendo esse cachorro desse tamanho, tava vendo alguma coisa. E ela caçava, não achava nada. Ela olhava para um lado, não via nada, olhava para o outro, não via nada. Quando ela foi ver, passou uns 3 dias, o cachorro sentou do lado dela. Eu acho que esse cachorro tava vendo, era espírito, moço. Ah, doido! Certa vez, ela se perdeu. Certa vez me perdi explorando no interior e acabei indo parar em uma estrada emburacada. Segui nela por cerca de 40 minutos, passando por colinas e áreas de floresta, até encontrar uma placa grande bloqueando o caminho com a inscrição Estrada Fechada. Então tive que percorrer todo o percurso de volta. O lugar nunca saiu da minha cabeça. Qual o sentido daquela placa? Risco biológico, projeto governamental, secreto, inundação? Tentei voltar lá e expor o local a pé, mas nunca mais consegui encontrá-lo. Credo. Do nada, a mulher tá passando e vê uma placa lá. Aí ela vai, o que aquela placa tá fazendo ali? Ela volta lá, a placa não tá lá mais. Eu tô passada, chocada. Ele tinha 12 anos quando isso aconteceu. Eu tinha 12 anos. Um dia cheguei em casa da escola e comecei a lavar as mãos do meu gato. Thomas estava próximo a mim e me olhava de um jeito estranho, atento, sem piscar e sem mexer. Na hora eu fiquei até desconfortável, tentei chamá-lo, mas ele não reagia. De repente a tábua de passar ferro começou a balançar e tudo estava em cima dela, caiu. Mas o gato ainda continuava lá sentado me observando. No momento eu tive certeza que ele tinha causado aquilo, então eu peguei no colo e borrifei um pouco de água nele. E só depois disso ele voltou ao normal. A propósito, o Thomas continua morando com a gente hoje em dia. Mas se o gato tá assim olhando pra você desse jeito, atrás de você tá uma tábua, e ele tá olhando pra você assim no par, Thomas, chama, a tábua começa a mexer, cai tudo no chão. Credo, gente, ele pega o gato, depois joga água, depois ele volta ao normal. Será que cachorro e gato vê espírito, velho? Eu fico me perguntando, será? Eu trabalhava em biblioteca pública. Certo dia, um cara me deu uma carteira de leitor e eu digitalizei e fui devolvê-la a ele. No momento em que nossas mãos estavam a cerca de 30 minutos uma da outra, a carteira caiu e desapareceu. Nós nos procuramos em todos os lugares ao redor, mas ela simplesmente havia sumido. Isso me intriga até hoje, credo, gente. Tem coisas que elas somem, sabe? Tem coisas que somem assim na nossa vida, nesses momentos que a gente fica perguntando, cara, onde que isso foi parar? É bem louco, né, velho? Durante toda a infância dele, ele morou numa fazenda, né, gente? Aquele momento, fazenda, paz, sossego. Durante minha infância, eu morei em uma fazenda. Um dia, do nada, apareceu um pavão por lá. E ele acabou ficando e se alimentava de ração de gato. Fora isso, passou a primeira semana inteira, literalmente gritando. Então, do nada, surgiu um pavão fêmea. O casal teve filhos e morou com a gente ainda por 8 anos. Depois disso, todos eles desapareceram. Para sempre. Nem mesmo os vizinhos têm ideia de onde eles vieram ou para onde possam ter ido. Credo, do nada os pavão vêm, tem filhos, ficam 8 anos morando lá. Aí, do nada, os pavão somem. Ninguém sabe deles. Uai, vamos botar pra vocês. Eles foram voar para a vida. Bem louco. Eles estavam viajando pela Itália. Eu estava viajando pela Itália e uma das 2 mulheres americanas vieram até mim. Elas começaram a me perguntar sobre a minha viagem e repetiram que não podiam acreditar que estavam me encontrando justamente em Roma. De início pensei que era uma brincadeira, mas me perguntaram coisa que só as pessoas próximas poderiam saber. Até hoje, continuo sem entender nada do que aconteceu e que eram elas. Ixi, gente. Você tava lá na Itália, você se pergunta quem que eram essas pessoas, quem que eram elas? Eu não sei. Se você não sabe, imagina eu. Coisa de doido, né? Sabia não? Ela e o noivo dela. Sabe onde que eles passaram? Eu e meu noivo passamos o dia inteiro fora. Quando chegamos em casa, percebi que havia uma foto de uma mulher em cima do aparador. Só que a casa estava toda trancada. No verso estava escrito o nome do Brand. Nós nunca tínhamos visto e não conhecemos ninguém com esse nome. No fim, colocamos a foto em um porta-retratos. E agora faz parte da nossa família. Esta é a foto. Olha pra você ver a foto da mulher. Do nada, eles saem e aparece essa foto dessa mulher aí, Brand. Gente, quem que é essa mulher, gente? Será que não foi a ex dele, não, mandando recado? E ele ficou calado, não falou nada? Vai que você é corna. Será? Ele estava em um bar. Eu estava em um bar conversando com algum cara que tinha conhecido por lá mesmo. Uma mulher então se juntou a nós no meio da conversa. Ela de repente colocou a mão na cabeça do nosso companheiro e disse: "Você é de Bronzeville." Não me lembro exatamente do nome do lugar, mas era perto da nossa cidade. Lá moravam cerca de 500 pessoas. O cara ficou chocado. Ele era realmente de lá. Ela explicou que às vezes de repente tem flashes com informações sobre as pessoas com que estavam conversando, mesmo que nunca tenha visto antes. Credo, gente, pensa. Ah, você e seu parceiro conversando no bar. Aí do nada vem a mulher, senta do lado, você começa a conversar, coloca a mão na cabeça do cara lá do seu amigo. Você é de tal cidade. O cara fala: "É? Você é de lá?" "Não, é porque às vezes tem visões na minha cabeça que eu falo pras pessoas." Você tá maluco? Você tá doido?
Uma vez, quando adolescente, acordei em cima da geladeira. Eu estava dormindo todo encurvado, como se fosse um gato. Não havia ninguém em casa que pudesse ter me colocado lá, mas assim como também não havia nada de perto de ter me ajudado a subir lá. Além disso, acho que nunca fiz nada sonâmbulo, nem antes, nem depois disso. Credo, do nada. Dorme, acorda em cima da geladeira, acorda em cima do diário, do guarda-roupa. Que doideira que é essa? E você? Já passou por alguma história inusitante que você tentou arrumar explicação para aquela história e não teve como se aplicar? Comente aqui. Então, esse é a que eu vou mais vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa pra lá o like, compartilha pra todo mundo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. A sua opinião é muito importante. E segue aqui nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok, pra ficar mais perto de vocês, seguidores que eu te faço. Falou pra vocês, até o próximo vídeo, tamo junto. É nada, chama.